Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A rebelião de facções criminosas ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, no último dia 29, deixou 62 mortos, 16 deles decapitados. Foi um dos maiores massacres acontecidos dentro de um presídio brasileiro. Eu converso sobre este tema com o deputado capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, que é presidente da Frente Parlamentar Mista, que discute o tema Sistema Penitenciário Brasileiro. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Tudo bem, a gente está passando por um momento difícil no sistema penitenciário e é o momento de se discutir isso, é o momento de criar novas políticas, coisas novas, para ter novos resultados. Deputado, um dos problemas que existiu nesse caso de Altamira especificamente, e também em outros, é que ali estavam presos condenados junto com presos provisórios, que ainda aguardavam o julgamento, né? E 26 dos mortos não tinham sequer sido julgados e foram mortos, né? Podiam até ser inocentes no meio. Então, até para a ressocialização isso fica difícil, né? Perfeito. Primeiro, o sistema falha em misturar presos provisórios com presos já condenados, presos com alta periculosidade, presos que estão entrando agora no sistema pela primeira vez. Isso é muito danoso no sentido de recuperação. O que aconteceu é que quem comanda os presídios hoje são facções criminosas. Então eles cooptam esses novos presos para entrarem, se não fizer parte de uma facção, vai ter que fazer parte, e o pior de tudo, eles têm que pagar uma taxa para o líder da facção criminosa. Então, hoje os presídios viraram um grande negócio. Negócios para os presos, negócios para empresas privadas que estão querendo entrar também nesse sistema. E com esse dinheiro arrecadado, eles compram drogas, compram armas, se fortalecem. De dentro do presídio saem ordens do crime. A maioria dos homicídios que acontecem no nosso país, as ordens saem de dentro da cadeia. Pois é, esse fenômeno de briga das facções das grandes organizações criminosas, como o Comando Vermelho, PCC, é relativamente novo, né, deputado? E nesse caso foi uma das principais razões apontadas para esse massacre. O que fazer em relação a isso? Separar as facções e uma para cada presídio? Uma boa pergunta. Primeiro, o Estado tem que se fazer presente, atuante. Preso não pode estar dentro da cadeia pagando uma pena sobre a tutela do Estado e tendo, como é que eu posso dizer, liberdade para usar o telefone, para entrar, conseguir cooptar ou agentes, ou conseguir cooptar, ou por drone muitas vezes, conseguir que entre armamentos dentro do presídio e cometam todas as atrocidades. Nós precisamos primeiro entender como fazer. Quem é que deixa entrar? O que acontece? Os agentes penitenciários hoje estão sendo, como eu posso dizer, abandonados. Nós não damos estrutura para os agentes penitenciários realizarem o seu trabalho. É como colocar um policial na rua e não dar uma arma de fogo para que ele combata o crime. Então, se o policial está na rua e não tem arma de fogo, será que ele vai enfrentar esses criminosos? Aí nós colocamos agentes penitenciários dentro de um presídio, um lugar totalmente insalubre, mal estruturado fisicamente, né, de maneira que o agente não tenha, como eu posso dizer, facilidade para controlar os presos. Mas eles ficam armados, né? Não ficam armados, muitos não ficam, depende do presídio. Os presídios privatizados, nenhum ficam armados, por exemplo. E o agente não tem, como eu posso dizer, ferramentas para fazer o seu trabalho. Existem poucos agentes, o senhor acha? Por exemplo, no Amazonas, nós temos apenas um concurso público e tem 60 agentes penitenciários atuantes hoje. E contrataram uma empresa privada, onde paga um salário de 2 salários mínimos para um agente penitenciário
tomar de conta de criminosos com alta periculosidade. Ou a gente sai dali, não tem armamento, não tem proteção do Estado, não tem uma corporação, não tem um treinamento adequado. Como é que esse agente vai conseguir fazer o seu trabalho? Aqui na Câmara dos Deputados, nós temos a PEC 372, que trata em transformar o agente penitenciário numa polícia penal, colocar no rol da segurança pública, que é necessário. Seria o pontapé inicial para organizar o sistema. Na prática, isso seria o quê? Seria dar direito, tornar prática, que alguns estados já fazem. Por exemplo, eu estive no Rio Grande do Norte, lá os agentes penitenciários já são uma polícia penal. Estão armados, estão uniformizados, têm um treinamento necessário, né? Lá eles conseguiram colocar a ordem na casa. Então eles já fazem um trabalho de polícia, fazem escolta, fazem captura de presos. De fato, eles já são policiais. Falta tornar isso de direito. Isso já temos boas práticas em alguns estados, mas outros estados estão abandonados. Nós precisamos colocar isso para o país como um todo, pegar boas práticas e disseminar isso, colocar ordem na casa. O que aconteceu em Altamira, o que aconteceu no Amazonas, a gente entra no presídio, é um local totalmente inadequado para os presos, inadequado para os trabalhadores que estão lá. Né? Existe também o problema da superlotação de prisões, né, deputado, em quase todo o Brasil. O senhor vê como uma saída a questão de modificar um pouco as penas, fazer com que alguns crimes mais leves tenham penas alternativas, como mais regime semiaberto? Não, a população não aguenta mais tornar a vida do bandido, facilitar a vida do bandido. Nós queremos uma pena mais dura. Se for preciso, construímos mais cadeias. Não adianta querer deixar o bandido solto e a população pagando por isso. A população presa dentro da sua casa, aumentando os muros, gradeando, contratando segurança particular. O Estado tem que colocar ordem. Tem que, se precisar, construir. Por isso que nós temos que ajustar uma legislação do fundo penitenciário para que seja utilizado na reformulação nas cadeias, na construção de novos presídios. Entender que nós precisamos investir nisso. Inicialmente, terão novos presos. Nós temos o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que torna algumas penas mais duras, principalmente para as organizações criminosas. Poderemos até, num primeiro momento, aumentar o número de presos. Porém, a médio e longo prazo, isso vai impactar com legislação mais dura, que não suja novos criminosos. Vamos tentar tirar as forças dessas facções, tirar o poder delas. O poder delas que elas estão arrecadando dinheiro dentro dos presídios. Elas estão comprando droga, comprando armas, comandando o tráfico internacional. Nós precisamos tirar a força dessas facções, colocar ordem na casa, que o Estado faça o seu papel. E o senhor acha que não é por meio da privatização dos presídios que isso tem que ser feito? Eu não consigo enxergar, por exemplo, nós temos as facções criminosas hoje, realidade hoje. Elas estão organizadas, estão poderosas, estão ricas. A facilidade de uma organização dessa cooptar um trabalhador para ser agente penitenciário é muito mais fácil, porque ele vai passar por trâmites menos rigorosos. Ela pode muito bem criar uma empresa, né, e comandar o próprio presídio. Imagina, eles já comandam de maneira ilegal. Com a privatização, eles poderão comandar de maneira legítima. Isso é muito danoso, isso é perigoso. O Brasil ainda não está maduro o suficiente. O Estado precisa primeiro organizar e depois, porém, talvez no futuro, sim privatizar. Mas se não organizar, se não der um basta nessas facções criminosas, não adianta privatizar. O órgão privado não tem experiência necessária para combater essas facções criminosas. Tá bom, deputado. Muito obrigada pela sua presença aqui no Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro. Ele é presidente da Frente Parlamentar Mista, que discute o tema. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições em câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.